Deus seja louvado. Gostaria de compartilhar com os prezados irmãos uma parte da Santa Palavra de Deus, como está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 5, intitulado O Banquete do Rei Belsazar, a Mão Misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles os reis, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Mas na mesma hora apareceram os dedos de mão de um homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo até aqui. Ora, irmãos, Nabucodonosor já havia morrido, e um outro rei estava agora no trono, e o seu nome era Belsazar. E a Babilônia era o maior império em todo o mundo, e a maior parte do mundo estava debaixo do império da Babilônia. E o seu exército também era o maior. E aquele país tinha mais ouro e prata do que os outros países do mundo. E Belsazar não cria em Deus. Ele era jovem, muito orgulhoso, muito rico, muito poderoso, muito egocêntrico. Então ele se gloriava do seu grande império e dizia: eu estou dominando o mundo, eu sou o maior homem no mundo. Mas a Bíblia diz que Deus odeia o orgulho, mas Deus ama os humildes. A Bíblia afirma que aquele que se exaltar, a si mesmo será destruído. A Bíblia diz que todo aquele que se exaltar será humilhado. Mas além de orgulhoso, ele gostava de gozar a vida nos prazeres. Mas a Bíblia diz: ai daqueles que descansa nos prazeres, ai daqueles que gastam o seu tempo nos prazeres terrenos. O julgamento virá. Mas Belsazar não se conformava só com isso. Então resolveu fazer um grande banquete, ou seja, uma grande festa. Então ele convidou 1000 dos príncipes, pessoas importantes, para vir para a sua festa. E neste capítulo 5 de Daniel, temos uma descrição real do que aconteceu nesta festa. E durante a festa ele foi culpado de imoralidade. E esta festa durou vários dias e várias noites. As pessoas se tornaram embriagadas, havia orgia sexual, e ele estava cheio de orgulho. Então ele pensou: o que posso fazer mais para impressionar os meus hóspedes? Quando meu avô foi imperador, ele capturou Jerusalém. Então ele trouxe os vasos de ouro, de prata, do templo de Jerusalém,
estão bem guardados. Então ele ordenou: tragam agora aqueles vasos de ouro e de prata que veio de Jerusalém. Agora vamos beber vinho nesses copos sagrados de ouro e de prata que veio de Jerusalém. Então as pessoas riam, se divertiam, exaltando o rei Belsazar, bebendo naqueles vasos que tinham sido dedicados somente a Deus. E com essa atitude, Belsazar estava em punho, afrontando ao Deus Todo-Poderoso e dizendo: eu não creio em ti. Quando uma pessoa toma uma atitude e afronta ao Deus Todo-Poderoso, alguma coisa vai acontecer. Quem age dessa maneira, esteja certo que o seu pecado vai apanhá-lo, bendito o nome do Senhor. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A Bíblia afirma: semeia e colhe, semeia e colhe. Semeia no pecado e vai colher no juízo. E ali estava Belsazar se divertindo e meio embriagado, mas de repente um silêncio tomou todos naquele auditório. E o rosto de Belsazar empalideceu. Ele começou a tremer. Agora, a Bíblia diz que os seus joelhos batiam um no outro. A Bíblia diz que ele estava assombrado com aquilo que estava vendo. Ele viu uma mão sem braço, escrevendo na parede, escrevendo de alto a baixo. E agora? Este homem rico e orgulhoso, estava apavorado. Diz o Senhor: continuem nos seus pecados, e o julgamento com certeza virá. Pois está escrito na Bíblia: prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Venha a Cristo enquanto é tempo. Está no caminho o juízo de Deus. E Belsazar tentava ler o que estava escrito na parede, mas não conseguia ler. Então ele disse: traga os adivinhadores, os astrólogos, os caldeus, traga os intelectuais da faculdade, porque eu não consigo ler esta palavra. Santo é o Senhor. Aquele que conseguir ler ou decifrar o que está escrito ali na parede, eu o farei o homem mais importante no reino depois de mim. O que interpretar, colocarei ouro no seu pescoço, e terá todas as riquezas. Mas os espiritistas não puderam ler, os astrólogos não puderam ler, os professores da faculdade não puderam ler. E agora Belsazar ficou mais apavorado ainda. E naquele momento sua mãe chegou e disse: Belsazar, meu filho, eu sei de um homem, ele serviu seu avô, é um homem velho agora. O seu nome é Daniel, eu sei que ele pode ler aquele escrito. Então o rei disse: mandem buscar Daniel. Então agora trouxeram Daniel. Então Daniel surge naquela festa. Daniel era um homem puro, um homem santo, reto, um homem piedoso, um homem de oração, um homem que andava com Deus. Ele não estava participando da festa, ele estava no seu quarto orando. E agora Daniel entra com seus longos cabelos grisalhos, olhos profundos, e ele olhou para a parede e ele reconheceu as palavras. Era a mão do Deus Todo-Poderoso escrevendo. Então o rei disse: Daniel, leia para mim o que está escrito: eu te farei um homem rico e poderoso. Então Daniel respondeu: eu não quero a sua riqueza, eu não quero ser poderoso. Há muitas pessoas
que pensam que se forem ricas e poderosas encontrarão satisfação, mas estas coisas não satisfaz. O dinheiro não satisfaz. Eu conheço muitos milionários que são infelizes. Tem muitos milionários que vivem numa terrível miséria. Veja o esplendor dos artistas de televisão e de cinema. São profundamente infelizes de coração. Eles aparecem na mídia, nas revistas, e muitos jovens olham para eles e pensam: esses devem ser muito felizes. Mas eles vivem numa tristeza e num vazio espiritual muito grande, porque o dinheiro não traz felicidade. Por que não traz? Porque você tem um corpo, mas dentro de você vive sua alma e o seu espírito. E o seu espírito foi feito à imagem de Deus, e foi feito para ter comunhão com Deus. E sem Deus, você não pode encontrar satisfação em lugar nenhum. Eu encontrei a paz, a satisfação, o caminho, a verdade e a vida. Santo é o Senhor. Então Daniel disse: Majestade, pode ficar com os seus dons, mas eu vou lhe contar o que está acontecendo aqui nesta noite. Aquele escrito vem do Deus Todo-Poderoso. Você se levantou contra Deus e Deus vai julgá-lo. Respire. Tome um pouco de ar. Esse ar que você respira vem de Deus. Se Deus retirar este fôlego, ou esse ar que você respira, você morre. E essa chuva que traz a água para você beber vem de Deus. Uma pergunta: você agradece a Deus pelo ar e pela água? Muitos no mundo estão morrendo de fome e você fez a sua refeição hoje. Você tem agradecido a Deus pelo alimento? A Bíblia diz que nós temos que dar graça por tudo e em tudo. Daniel diz, o escrito, Mene, Tekel, Ufarsim. Mene quer dizer: Deus contou o teu reino e já fez passar. Terminou a sua oportunidade. E em segundo lugar, você foi pesado na balança e achado em falta. Esse reino será dividido e você será destruído antes dessa noite terminar. Veja, irmãos, os jornais e preste atenção nas notícias. Está chegando o fim. Bendito o nome do Senhor. A mão de Deus está na parede. O juízo está por vir. Vamos nos consertar. Volte para Deus agora mesmo. A mão de Deus está escrevendo. O julgamento está a caminho. A palavra Mene quer dizer lembra. O que é que Deus lembra a seu respeito? Ele lembra dos seus pecados. Cada pecado que você cometeu, está tudo gravado, está tudo lá. E no dia do juízo não tem como negar, pois está gravado. Talvez você pertença a uma igreja evangélica, mas ouve a palavra e não pratica. Cuidado, para no dia do juízo ouvir aquela triste explanação: apartai-vos de mim, porque vos não conheço. Se você se humilhar, Deus lembra de apagar os seus pecados, porque Deus ama o pecador. Ele deu seu santo Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz, porque Ele nos ama e quer nos livrar do juízo, porque a palavra diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Santo é o Senhor. Eu recebi Jesus Cristo no meu coração. Ele perdoou os meus pecados.
Ele tem me dado prazer e alegria e felicidade todos estes anos. Quando eu morrer, eu sei que vou para Cristo, e eu não estarei no juízo. Mas muitos que não aceitarem a Cristo estarão no juízo, então verão por si mesmo o que vai acontecer lá. Mas se você receber Jesus Cristo, Ele lembra de apagar os seus pecados. Portanto, não perca tempo. Agora é a hora, é um dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Diz também a palavra que Deus nos pesa na balança e nos acha em falta. Então, a Bíblia está pesando você, e cada pessoa que está nessas balanças divinas, olha, nós estamos sendo pesados na balança. Como é que Deus nos pesa? Primeiro, Ele nos pesa pelos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não furtarás. Não cometerás imoralidade. Não cobiçarás. Então Deus pesa nós pelos 10 mandamentos. Este é o propósito da lei. Para que existe a lei? A lei é um espelho. E como um espelho diante de mim, eu posso ver os meus defeitos. Eu vejo quando estou barbudo ou com o rosto sujo. Eu preciso tirar a barba. E é para isso que a lei existe. Quando leio os 10 mandamentos, a lei me mostra que eu sou um pecador. Ela mostra o meu pecado, e os mandamentos me conduzem a Cristo, a quem vou implorar misericórdia. A segunda causa pela qual você é pesado pela lei de Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes temos falhado. Você está sendo pesado por Cristo. Somos também pesados pelas obras. Jesus disse: estive com fome e não me deste de comer. Estive com sede e não me deste de beber. Eu era um estrangeiro e você não me recebeu. Eu estava doente e na prisão, e não foste me ver. Bendito é o nome do Senhor. Eu estive nu, e você não me vestiu. Santo é o Senhor. E quando você deixar de fazer a uns desses pequenos, a mim me negaste. E todos nós somos pesados pelos 10 mandamentos, pelas obras e pela lei de Cristo. Mas Deus amou o pecador de tal maneira que deu seu santo Filho para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Não é só ir à igreja, não é ritualismo, é pela uma fé pessoal em Jesus Cristo. Andar e viver com Cristo, e viver para Ele. Se você partir hoje, você está preparado para encontrar com Deus? Belsassar se recusou a agradar a Deus, e o seu fim foi terrível. Deus seja louvado.